Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 3 dias depois, celebrava-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, serviu o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Quem puder sentar, pode sentar, para que nós possamos fazer uma reflexão desta palavra. Queridos irmãos e irmãs, meu nome é Pedro Rondinelli, sou casado há mais de 16 anos, tenho 3 filhos desse matrimônio, um completou 16 anos, um de 7 e uma que fez 5 anos. A Jussara conhece minha esposa, trabalhado junto na empresa Crismol, e a gente ir a renovação dos pais também, lá no Renê, isso, 2 vezes. Faço parte do movimento conhecido aqui na nossa cidade como Renovação Carismática Católica. Estou coordenador desse movimento nas 2 paróquias, Sagrado Coração de Jesus e São Francisco, coordenador de cidade. Representando na diocese o movimento aqui na cidade de Brejo Santo. E pela graça e misericórdia do Senhor, aqui estou. Ontem estava lá no Sítio Beleza,
também nesse momento com a família lá presente, os convidados, rezando com eles a renovação do coração de Jesus. Hoje estou aqui e aonde o Senhor chamar e me enviar, eis-me aqui, que Ele me dê condição de ir. Porque, como a gente já ouviu naquele evangelho em que Jesus entra na casa de Marta, de Lázaro e Maria, e que Maria senta aos pés de Jesus para ouvir Ele, Jesus diz a Maria que ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, tudo vai ser tirado da gente nessa vida, tudo. Quem é bonito, um dia vai chegar a idade e vai ver que não é mais tão belo como era. Quem é juvenil, vem o corpo, ele vai perdendo aquele vigor. E aí por diante. E a gente sabe que o mundo é muito cruel. O mundo se aproxima de nós pelos polos de atração que trazemos. A pessoa é carismática, é simpática, tem algo a oferecer, isso e aquilo. A gente sabe que tem isso muito no mundo. Tem poucas pessoas que não vê isso, mas a maioria vê isso. Jesus nos olha e nos amou, nu e cru, desprovido de qualquer um polo de atração. Porque quando Jesus veio para dar a vida por cada um de nós, nós estávamos destinados a uma condenação, à morte. Mas Jesus deu a vida por nós, pecadores. Porque o amor de Jesus é um amor incondicional, ou seja, Ele não coloca condição para nos amar. Ele não coloca condição. Até mesmo quando nós somos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar o que Ele é. Então Ele nos ama. Espera de nós que a gente corresponda com fidelidade. Mas não depende do nosso amor para nos amar. E agradeço o convite do casal para mim uma honra poder participar com eles e a família, os convidados, esse momento de grande importância para eles e para nós que viemos, porque a fé nos trouxe, que é a entronização do Sagrado Coração de Jesus aqui nesse lar, na vida deles. Quando eles vêm externizar esse culto, ou seja, convidar as pessoas, colocar a imagem, é porque Jesus já está reinando faz tempo no coração. Agora externiza, com a renovação, convidando as pessoas para viver esse momento. E assim, participantes das 12 promessas de quem vive essa devoção, de quem realiza o ato de consagração. A palavra de hoje escolhida é bodas de Caná. 3 dias depois, celebrava-se bodas em Caná da Galileia. Diz a palavra que achava-se ali Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. E nessa festa, meus irmãos, de casamento, era uma festa, é costume lá nas terras de Israel, para aquelas bandas de lá, celebrar o casamento em 7 dias de festa. Então, não diz aqui especificamente na palavra qual foi o dia, se no 2º, 3º ou 4º faltou o vinho. Mas diz que faltou o vinho. E o vinho era ali o principal, vamos dizer assim, no pensamento daquele povo, o principal era o vinho. Se faltasse o vinho, acabava a festa. Não podia faltar o vinho. Então tinha talhas de pedra cheia de vinho. E essas talhas, elas ficaram secas de tanto eles beberem esse vinho, porque era muito convidado, e a festa, como disse, ela ia dia a dia. Faltou vinho. Quem estava presente nessa festa? Jesus, Maria e os seus discípulos. Quem percebeu que faltou vinho? Nossa Senhora. Vinho simboliza aquele anfitrião principal da festa. Faltou o vinho, acaba-se a festa. Faltou-se o vinho. A angústia começou ali nos bastidores. O noivo e a noiva ainda não sabiam. Nossa Senhora percebe que aqueles servos que estão para servir, os garçons, estão angustiados. O mestre, que era o chefe dos serventes,
mais angustiada ainda. O que é que Nossa Senhora faz? Vai até Jesus. Filho, ele já não tem mais vinho. O que é que Jesus diz? Mulher, isto compete a nós, minha hora ainda não chegou. A palavra não diz mais nada aqui, não entra em detalhes, mas eu creio que não ficou somente nessas palavras. Não, ele deve ter conversado mais alguma coisa, não está registrado. Mas vamos meditar, pedir as luzes do Espírito Santo diante desse diálogo de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela escuta e sai dali e vai aonde? Aos serventes. Então, se ele diz, mulher, minha hora ainda não chegou, isso compete a nós, nós entendemos que é o quê? É um não, né? Mais ou menos um não. Não diz mais nada. Nossa Senhora sai de imediato dali e vai até os serventes e diz, fazei o que ele vos disser, mandar. Então veja, meus irmãos, que Nossa Senhora, a sintonia de mãe e filho, ela sabia que ele ia fazer alguma coisa. Ela observou, se preocupou. Jesus vai até os serventes e pergunta a eles, está faltando o quê? Vinho? Vamos buscar água. Ora, que loucura. Imagina aí, nas festas de hoje, falta a cerveja. Aí lá o cara que foi contratado lá para coordenar tudo, chega, acabou a cerveja, foi já buscar água. Tá doido, rapaz? Faltou foi cerveja, não foi água. Mas Nossa Senhora foi primeiro, olha como Nossa Senhora foi primeiro, preparou eles, disse, façam o que ele disser. É como se Nossa Senhora estava dizendo assim, ele vai dizer uma coisa aqui que vai ser um absurdo vocês ouvirem, é coisa de doido, mas façam o que ele disser. E chegou Jesus ali e disse, está faltando vinho, vamos buscar água. Mas não era buscar água, abrir uma torneira ali ao lado, encher uns baldes, ou então abrir a torneira já naquela talha de pedra para que se enchesse. Era buscar água longe no poço, nas bilhas, naqueles tambores da época, no jumento. Esses pobres trabalharam bastante, mas obedeceram. Obedeceram e foram buscar a água. Quando encheram as talhas, disseram a Jesus, aí estão cheias d'água. E Jesus vai lá e faz o que ele faz bem, que é milagre. A água se transforma em vinho. Depois, mande chamar o chefe dos serventes, o chefe dos garçons. Quando o chefe dos garçons vai lá, que prova deste vinho novo, ele vai e diz, é costume aqui em toda a região comprar 2 tipos de vinho, um vinho bom e um vinho menos bom, um vinho ruim. Quando os convidados já estão quase embriagados, aí vem aquele vinho de segunda, que aí não percebe mais nada, já está quase todo mundo embriagado. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. O que é que isso vem dizer? Que o vinho que Jesus apresenta ali é superior àquele vinho que tinha. Meus irmãos, trazendo agora para o sentido espiritual dessa palavra. Jesus é o novo vinho. Como eu disse, o anfitrião principal era o vinho. Se não tivesse vinho, não tinha festa, não tinha alegria. Jesus agora é o novo vinho. Tendo Jesus presente, é aonde está a alegria. Não precisamos de bebida fermentada para estar alegre. As nossas festas não têm que ficar numa dependência do álcool para se ter alegria. Temos que depender da presença de Cristo. Jesus é a certeza da alegria. A gente vê aqui que é um casal que está iniciando aqui, casaram, já são casados, que já celebrava a festa, e eles tiveram a sábia atitude
de convidar Jesus e Maria. Outra coisa, questão do vinho bom e o menos bom. Quando o casal que se ama muito, e esse amor é tão grande que às vezes não conseguem se conter, e tem gestos de carinho em público e as pessoas observam, olha como se ama. A gente escuta, entre as pessoas, alguns que dizem, é só no começo. Tudo no começo é flores. Depois, aí vem as dificuldades. Vinho bom e vinho ruim, é assim? Mas como Jesus presente, vinho bom, vinho melhor. Começa se amando e vai até o final amando cada vez mais, porque esse amor, ele amadurece. Não é mais os polos de atração da minha esposa, do meu esposo, não está mais saradinho, veio a barriga, o corpo não é mais o mesmo, mas eu não dependo disso para eu amar. Meu amor amadureceu. Eis o verdadeiro amor. O amor amadureceu. E aí vão até o final da sua caminhada terrena, se amando e se respeitando, tendo fidelidade um para com o outro. Porque Jesus, Maria e José é presente nessa família. Então o vinho, ele é do melhor a melhor. Se começou bom, termina melhor. Porque Jesus está presente, meus irmãos. Tem as dificuldades, tem as dores e os sofrimentos. Hoje se celebra, devo dizer, um ano, de vida matrimonial. Um ano e alguns meses de vida matrimonial. Muitos momentos de alegria, mas os dois juntos também já passaram dificuldades. Mas conseguiram, com a graça de Deus, enfrentar e superar. Aquelas dificuldades não foram motivo de abalar a tal ponto que nem a gente vê hoje, nos casais modernos de hoje, que ninguém quer aguentar nada, que ninguém quer suportar nada. Cria-se uma fantasia ilusória do mundo de ficção que se cria de uma relação a dois, que acha que toda a vida tudo é flores, não tem a dificuldade, não tem a cruz, que agora não é mais um, é os dois que vão levar junto. Agora, como eu disse, tem a diferença. Convida Jesus, convida Maria, está presente, convida. Quem já ouviu aquela passagem que Jesus falou que o homem construiu a casa na rocha e o outro construiu na areia? Ambas as construções dos dois homens, sem exceção, sofreram a investida da tempestade. Ambas, na rocha e na areia. Todas sofreram. O que é que isso quer dizer? Quer eu esteja em Deus ou fora dele, eu serei açoitado pelas tempestades da vida. Qual a diferença? Se estou em Deus, estou na rocha. Você é açoitado. A tempestade vai investir. Vai assoprar a comeira da minha casa. Só que eu não vou cair. A casa não vai cair. Então veja que ambas as construções sofreram a investida da tempestade. Então, meus irmãos, que cada vez mais tenhamos fé e um compromisso cada vez mais autêntico com o Senhor, de fidelidade para com Ele. Não somente de prédicas, não somente de palavras, mas que haja dentro do nosso coração uma luta contínua para ser de Deus. Porque a palavra diz que o reino de Deus será conquistado pelos violentos. Aquele que faz violência contra a sua própria natureza, inclinada ao pecado. Porque nós somos inclinados ao pecado. Nós somos inclinados ao pecado. Se colocar nós numa sala e dizer, olha, pode tocar em tudo, menos naquela parte ali, tem tanta coisa boa para a gente olhar e tocar e mexer, mas nós sempre ficamos olhando para ali, porque disse que era proibido. Foi assim que Deus fez no Jardim do Éden. Coma de todos os frutos, tantas árvores, mas só não vá naquela. Mas foi justamente naquela que a mulher, que o homem se sentiram atraídos e foram desobedecer.
consequentemente trouxeram o pecado, consequentemente herança para nós, em que nós somos inclinados por natureza ao pecado. Mas veio Cristo pelo sim de Maria, simbolizando Maria, a segunda Eva da obediência, e Cristo, segundo Adão da obediência. Se por um só pecado, ou se por um só homem entrou o pecado no mundo, e todos pecaram, por um só homem veio a obediência e a graça, e todos foram agraciados. Veja que coisa linda, como Deus ele sempre procura o meio de não nos deixar na mão, de não nos deixar na condenação, mas procura sempre resolver as burradas que a gente faz, porque Ele nos ama. Então, meus irmãos, que cada um de nós possamos cada vez mais firmar o nosso compromisso firme com o Senhor. E Jesus presente é a alegria no lar, é a certeza, se temos Jesus, temos tudo. E não tendo Jesus, podemos ter tudo, não temos nada. Porque o mundo ainda está na ilusão que se tiver muito dinheiro, se tiver fama, se tiver isso, tiver aquilo, é a certeza plena de uma felicidade que jamais vai ser corroída pela tristeza. Isso é uma mentira. Porque se fosse verdade, não havia tantos bilionários se suicidando, morrendo e tantas situações. Pessoas que entram numa profunda depressão, tendo tudo externamente, dinheiro, casa, fortuna. Não é, meus irmãos. A alegria duradoura e eterna se encontra em Jesus. Somente nele. Somente nele. Isso é uma certeza. Somente nele. Então, Jesus, Maria e José presente na nossa família, é a certeza que o vinho do amor, da alegria, da fidelidade, da compreensão nunca vai faltar. E quando a palavra diz que o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, é que muitas vezes deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Esse deixa não é abandono. Não é abandono. Deixa é que vai sair da casa paterna. E quando diz deixa pai, que cita pai e mãe, é que na relação a dois, não é só o amor marido e esposa. Chega um momento que a esposa, ela vai ser mãe. Ela vai fazer o papel de mãe. De acolher, de ouvir, aquele cuidado de mãe. E o esposo chega um momento que ele vai ter que ter aquela atenção de pai. De ouvir, de sentar, de conversar, de cuidar, mesmo como aquele pai que cuida da sua filhinha, e vice-versa. Porque os dois se tornaram uma só carne. E eu pergunto a mim e a você, qual de nós aborrece a nossa própria carne? Qual de nós vai ferir nem que seja uma unha nossa em nós? Não vai, que vai doer. Então se torna uma só carne. E não separe o homem o que Deus uniu. Você já viu separar a carne? Separa. Nem nas juntas separa. É um processo muito radical para separar. Porque não separa. Não foi algo que encaixou e desencaixa, não. Uma só carne. Se rasga, se fere. Então, não separa. E os dois formarão uma só carne. Não separa o homem que Deus uniu. Certo? Então, uma vez casados na igreja, esse casamento houve, é indissolúvel. Igreja, Papa e ninguém desfaz um casamento que houve. A gente escuta, entrou com processo canônico e aí foi anulado o meu casamento. Não, seu casamento não foi anulado. Entrou com um processo e tudo, e a igreja analisou diante de toda aquela minuciosa investigação de documentação e tudo mais, que aquele casamento não houve. A igreja decreta, esse casamento não houve. Não é um casamento que houve e a igreja anula.
Porque está escrito na palavra: o que Deus uniu, o homem não separe. O casamento é indissolúvel. Agora, se não houve, a igreja tem autoridade para analisar e dizer: esse casamento não houve. Se não houve, não houve. A igreja dá um documento, né? E aquele casal, eles ficam livres, desobrigados um com o outro, e ambos podem contrair um novo matrimônio, porque aquele não houve. Mas o casamento que acontece, ele não é desfeito por ninguém, não pode ser desfeito por ninguém. Como é que o casamento acontece? Os dois vão lá de livre e espontânea vontade. O padre está ali só para assistir. Os dois é quem realiza o matrimônio. O padre é apenas ali um celebrante, está ali assistindo, mas quem realiza é os dois, porque os dois é quem aceitam. Eu te aceito na saúde, na doença, na alegria, na tristeza e aí por diante. Se o esposo ou a esposa não trouxe nenhum segredo que afeta a vida matrimonial, que é um ponto que pode ser analisado, o ex casou e escondeu um segredo, depois foi contar depois que casou, e aquele segredo está prejudicando demais a vida a dois. Pode ser um ponto, dependendo da situação que vai ser analisada. Casou, aí não quer ter intimidade, porque o casamento tem uma finalidade. Deus criador, o homem procriador. Casou, Deus espera filho. Filho é o fruto do amor, do matrimônio. Casamento, casaram, aí não acontece às vezes, é até um absurdo. Não tiveram a intimidade sexual, ou seja, não quiseram ter um momento íntimo. Esse casamento pode ser anulado. Não houve, porque não houve a entrega. Diz que como Cristo se entregou na cruz, como Cristo se entrega no altar, na hora da Santa Missa, os cônjuges, marido e mulher, se doam no altar da casa. Quem pode me dizer onde é o altar da casa? É esse? Não, é a cama. O altar da casa é a cama. Cristo se doou no altar e os cônjuges se doam no altar da casa, que é a cama, e daquele ninho de amor. Se assim Deus deu a bênção da fecundidade, da fertilidade, porque tem pessoa que não pode, mas se Deus deu, Deus espera que um dia um fruto nasça desse amor. Então essa é a finalidade do matrimônio: gerar filhos para Deus. E aí vem a continuidade da igreja. Imagina aí se os casais se casassem, todos dissessem: ninguém vai ter filho. Aí a gente não tinha mais padre para celebrar missa, aí ia ficar em extinção. A humanidade ia correr o risco de estar em extinção. Mas eis a finalidade do matrimônio, meus irmãos. E tudo isso tem que ter o amor como base fundamental. Amor maior, amor menor. Eu sempre gosto de colocar assim: amor maior, o amor menor. Ou seja, o amor maior a Deus e esse amor menor, né, que é menos que o amor a Deus, de um para com o outro, e vai estar fundamentado no amor maior. Então nada vai abalar, porque o amor menor está aconchegado no coração do amor maior. Então que cada um de nós possamos pedir a graça ao Senhor de cada vez mais viver a nossa fidelidade ao nosso Senhor, amando de todo o nosso coração e buscando Ele sempre, com toda a entrega do nosso ser. Esse momento aqui é um momento de muita graça para os que se abrem. Se o nosso coração se abrir, nós iremos receber essa graça. Onde 2 ou 3 está reunido, o Senhor está presente, Ele está aqui. Eu não tenho dúvida que Jesus está aqui. Se Ele não estiver aqui, a palavra dele é mentira. E Jesus não é mentira, Jesus é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pai da mentira é o diabo. Vim para dar vida, plenitude de Jesus. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, a verdade é a palavra do Senhor. Ele está presente aqui.
Então, diante de Jesus, meus irmãos, não tem como estar diante dele e sair da presença dele a mesma pessoa. Diante da luz, nós saímos irradiados dessa luz. Diante da luz, a gente sai brilhando essa luz. A gente sai reluzindo Cristo para esse mundo que está na escuridão de tantas e tantas situações que a gente vê a cada dia do mundo paganizado. Por isso, um momento agora de silêncio. Inclina um pouco a tua cabeça e reflita nessas palavras do Santo Evangelho. Sentir que tu estás aqui, caminhando no meio de nós, levando embora toda dor, deixando seu amor. Sinto que tu és real. E aqui neste santo lugar, onde tu estás a caminhar, sei que vais passar perto de mim, como uma brisa tão suave. O Senhor está aqui e Ele já tocou em mim. O Senhor está aqui e Ele já tocou em mim. O Senhor está aqui e aqui neste santo lugar, onde tu estás a caminhar, sei que vais passar perto de mim, como uma brisa tão suave. O Senhor está aqui, Ele já tocou em mim. O Senhor está aqui, Ele já tocou em mim. O Senhor está aqui, Ele já tocou em mim. O Senhor está aqui, Ele já tocou em mim. O Senhor está